Falando sobre Maria, queridos, essa pessoa é uma pessoa muito destacada, como falamos, voltamos para o nosso assunto. Sobre Santa Maria, nós, no Alcrol Sagrado, como nossa querida falou, nós temos a menção de Deus no Alcrol, chamando ela de escolhida, purificada, né? Veraz. Né? Então, estamos falando sobre uma pessoa muito querida para os muçulmanos. Santa Maria, aquela que era o intermediário para que Deus, como fala, agracia a humanidade com a vinda de Jesus Cristo, Jesus, filho de Maria. Queridos, você tem algumas coisas sobre Maria? Olha, pode falar. Por favor. Não, pode falar. Já a senhora começou, eu encerro. Tá bom, então. Que nem a Molina está falando, que a Virgem Maria, né, a pura Virgem Maria, tem uma coisa que eu queria deixar claro, que a gente também, nós como mulheres, nós inspiramos em todos os atributos dela. Mas uma coisa que a gente não falamos que devemos falar sobre a castidade dela. A castidade da Maria. A casta, o que significa casta? Sabe o que significa casta? Não. Casta... O termo, a palavra em si? É a pureza sexual. Sim. Significa o quê? Que ela não tinha relações, certo? O islamismo é contra a abstinência sexual. Então, a gente, para ser casta, a mulher para ser casta, a gente tem que olhar em vários aspectos. Primeiramente, não ter relações sexuais antes do casamento religioso. Isso é ser uma pessoa casta. Ter a fidelidade, a fidelidade completa, né, entre o marido e a mulher durante o casamento. Isso é ser uma pessoa casta. E também, a gente pode falar assim que para os solteiros, vamos falar assim para os solteiros, como uma pessoa solteira vai ser casta, ela também tem que ter moderação e controle nos desejos sexuais. Até o solteiro ou casado, ele tem que ser casto, entendeu? E eu acho que o mais bonito ainda é a pessoa que tem ali para ser casta, ela tem que proteger o amor, né? Proteger e cuidar do amor de toda agressividade ou egoísmo que pode surgir em qualquer relação. Sim. Então, eu acho que a pessoa, a pureza, quando a gente fala aqui, não só na pureza sexual ou tudo, a gente fala a pureza das suas condutas, das suas morais, a gente fala, entendeu? E a castidade a gente vê dessa maneira. Sim, uma das principais características da Senhora Maria, né, que foi o pudor, Isso. que Mas foi entender a castidade, não é a abstinação aqui sexual que a gente quer dizer, a castidade, sim, não. sim. Que nem eu falei, Viver né? Que a a moderação, na fidelidade, verdade. a fidelidade, ter aquela, não se abster, mas sim viver ilícito. aquilo dentro das condições lícitas que Deus Isso. permitiu. Afinal de contas, se Deus criou aquele instinto, ele pode ser vivido, no entanto, dentro das regras de Deus. E, portanto, tem o casamento, né? Isso. Que é muito importante que os nossos jovens se casem, né? É uma orientação para que eles possam se proteger também. É uma das ferramentas para poder viver a castidade é o casamento. Sim. Porque enquanto a pessoa não se casa, então ela está vulnerável, né? Sim. E é isso, eu acho que a senhora falou tudo, o Sheik falou tudo também, a senhora Maria, ela foi um símbolo de obediência a Deus, foi um símbolo de pureza, foi um símbolo de religiosidade, e muitas mulheres muçulmanas, sem dúvida nenhuma, se inspiram nessa senhora, inclusive Maria é um dos nomes mais escolhidos, né, dentro dos muçulmanos também, sim, para suas filhas, junto com outros nomes. Falando, segundo a religião islâmica, nós temos 4 mulheres que são mais destacadas, né? A primeira seria a esposa de Faraó, Ásia, não sei como seria a tradução em português. Ásia, a gente fala. Ásia. Acho que essa pessoa não é tão destacada no judaísmo, né? Não. Tem coisas sobre ela? Não, nunca cheguei a ler, né? Ou ver algum relato sobre essa senhora. Mas nós temos relatos no Alcorão Sagrado sobre a esposa de Faraó, aquele que cuidou de Moisés. Sim. E depois Santa Maria, e depois Khadija, a primeira esposa do profeta Muhammad. A mãe da Fátima Zahra. Santa Khadija é tão sagrada, o profeta fala, mastaqama hada ad-din illa bima li Khadija wa sayf Ali. Sim. Essa religião, a religião islâmica, não ficou firme senão pela riqueza de Khadija
e a espada do Imam Ali, quer dizer, a coragem do Imam Ali, alayhi salam. Ela que, quando se casou com o profeta Muhammad, deixou tudo. Era um grande comerciante. Abriu mão de tudo. Tudo. Ela entregou Muhammad, tudo. faz o que você quiser. E o dinheiro era dela. É. Era tudo dela. É. Então, depois, senhora Fátima, salamullah alayha. Sayyida Zahra, A a mãe filha de do profeta. todos os E imãs. quem ajudou no parto da Saída Khadija? Quem que ajudou? A Saída- Saída Maria. A Saída Eles Maria. falam Tem que uma ela coisa veio, muito, não que sei. ela veio. Eles falam isso, que a Saída Khadija, como eles tinham isolado ela, né? Por causa que era da época aquele conflito. Ela sofreu um bloqueio. Ela Ela sofreu. sofreu aquele bloqueio, porque ela era com o profeta, então a comunidade isolou ela, então ninguém vinha para fazer o parto para ela, todo mundo isolou ela. Então ela deu aquele Cortaram desespero. Como é que eu vou ganhar esse bebê? Que ela estava grávida da Saída ela Fátima. ficou preocupada. Aí Deus manda a Ásia e a Virgem Maria para fazer o parto dela. Inclusive, desculpa, Sheikh, existem relatos, diz que a senhora Khadija falava, né, com a Fátima Zahra alayhi salam enquanto ela estava grávida, Sim. né? O profeta Muhammad certo dia chegou para... Tá falando com quem? Você está falando com quem? Ela Meu falou isso. bebê fala comigo, me conforta assim. Uma coisa, não sei, podemos falar isso, talvez é um pouco polêmico, talvez, acho, mas eu vou falar. Uma vez, Sayyida Zahra perguntou ao profeta Muhammad, onde está minha mãe? Khadija, porque tinha falecido, né? Ela tinha quantos anos? 4 anos. Quatro. Saída Zahra tinha 4 anos que morreu sua mãe, Saída Khadija. Falou, onde está minha mãe? O profeta Muhammad falou, ela está no paraíso, junto com outras minhas esposas. Falou, outras esposas? Falou, sim, está com Maria, está com Ásia. Acho, como assim? Maria, Ásia, sua esposa? O profeta Muhammad falou, sim, Deus fez meu casamento com elas, aquelas duas mulheres destacadas, no paraíso. Então, elas vão ser minhas esposas, sim. futuras esposas, Sim. no paraíso. Sim. Algumas semanas atrás eu estava estudando um livro, achei esse ponto. Essa narrativa. Essa narrativa é muito linda. Fraca ou forte? Forte. Forte? Então, Mas não tem como negar, porque temos essa palavra do próprio profeta, que sua mãe, Fátima, está no paraíso junto com minhas futuras esposas. Pergunta quem são aquelas suas futuras esposas? Fala Maria e Ásia. sim. Então, temos essa história. Com certeza, não é nada impossível, né? Sim. Porque são Temos uma pessoas história muito puras. interessante sobre Maria. Temos Deus, quando apresenta o dia do juízo final, traz Maria, chama Maria. Onde está Maria? Maria se levanta e vem diante de Deus. E pela Maria, Deus julga muita gente. Pela Maria. Muita gente que caluniaram ela, falaram mal sobre ela, negaram ela, né? Mentiram sobre ela. Muita gente vai para o inferno pela questão de Maria. Uma outra questão seria isso. Maria era o exemplo das mulheres naquela época. Era o exemplo da humanidade, de alguma forma mais especial, era o exemplo das mulheres. Muitas mulheres erradas, desviadas, né, no sentido sexualmente. Vamos falar para Deus. Tem esse relato nos ensinamentos islâmicos. Falam para Deus, Deus, você deu para nós a beleza. A gente era muito bonita, por isso essa atrativa. Nossa beleza nos levou a cometer esses pecados que agora está no livro da nossa vida. Esses atos que vão nos levar para o inferno. Deus chama Maria, fala para elas, olhem para Maria. Maria não era bonita, mas se preservou. Sim. Ficou devota. Então é uma desculpa. É uma evidência contra ele eles. quer mostrar para uma elas que evidência mesmo a pessoa tendo uma prova contra eles. Uma prova contra eles. Mesmo a pessoa sendo bela, tendo todas as condições. Sim. Então, queridos irmãos, falamos sobre uma pessoa tão querida, Santa Maria, uma pessoa que é muito amada tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos, especialmente os católicos, né? Isso também é um pouco triste, né? Infelizmente, no Novo Testamento, no livro de Jesus Cristo, é considerado o livro de Jesus, nós não temos muitos pontos sobre Maria. Tem alguns relatos muito simples, né? A santidade de Maria para os cristãos, especialmente cristãos católicos, não vem por parte da Bíblia, vem por parte da tradição, né? A tradição dos padres.
Por isso que os protestantes não ligam muito para a pessoa de Maria. Você não nem lembra de... infelizmente, é uma tristeza.